Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar esse vídeo meio aleatório, porque eu tô querendo falar sobre isso já faz um tempo, e enquanto eu tô trabalhando, eu vou conversar sobre isso com vocês, tá? Desculpa a luz, já são 7 horas da noite, então já tá escuro, mas enfim, vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje? Eu estou revendo Friends pela bilionésima vez, sei lá. E eu só vi Friends na vida adulta. Mas quando eu era bem nova, né, eu tinha 19 anos, a primeira vez que eu vi várias vezes depois, era a minha série de fundo, sabe? Enquanto eu tô fazendo alguma coisa, fica tocando. E agora eu tô revendo com 32 anos, quase 33. E eu queria falar algumas coisas, né, como que muda em uma década, como que pode mudar tanto a nossa cabeça. Eu já estou na 5ª temporada, então Gente, eu vou dar spoiler de uma série que acabou em 2004, eu acho que foi 2004 que acabou. Então, assim, me desculpa quem nunca viu, mas darei spoiler. Bom, Friends, pra quem não sabe, é uma série que acompanha esses 6 amigos que vivem em Nova York e vai mostrar o dia a dia deles. É basicamente isso a sinopse, tá? Aí a gente tem a neurótica por limpeza, super competitiva, que é a Mônica, amo a Mônica. A gente tem a Patricinha mimada, que resolve começar a viver a vida por ela mesma já depois de adulta, porque ela não quer se casar com o cara que os pais dela arrumaram. Não é nem que os pais dela arrumaram, né, mas que seria, tipo, o casamento ideal pra ela. Então, assim, aí tem a Phoebe, que é completamente doida da casinha, viveu uma vida muito difícil nas ruas e tal, a mãe se matou, não conhece o pai. E aí tem os rapazes, que o Chandler é o amor da minha vida, super sarcástico, completamente doido também, zoa com todo mundo, o pai largou a mãe porque é gay. Gente, mó treta. O Ross é irmão da Mônica e é um paleontólogo, completamente viciado em dinossauros. Não gosto dele, é meu personagem menos favorito. E temos o Joey, que é o pegador da turma. A mulher mexeu, aceitou ele, ele tá lá. São esses 6, os nossos protagonistas. Todos héteros, todos brancos, todos vivendo uma vida confortável em Nova York. Então, assim, já começa a problemática aí, né? Eu vou ter que cortar isso aqui no meio também, porque senão não vai caber. Vamos lá. Então, o que essa série tem de tão especial pra mim, tá? Foi a série que me ensinou a falar inglês. Falar, entender. E pra muitas pessoas, essa série tem esse mesmo carinho, viu? Eu conheço muitas pessoas que aprenderam inglês com Friends. Porque é conversação, né? São amigos vivendo. Então, você aprende muito conversação. Gente, eu tô preparando os lançamentos. Esse é o Coutage Alton. Olha quanto adesivo. Super lotado. Então, essa é a premissa da série. São esses amigos. Estão vivendo lá a vidinha deles em Nova York. Coisas que eu quero considerar sobre a série. Sim, falta muita representatividade na série, porque na época que ela foi feita isso não era nem de longe uma preocupação, e se não era uma preocupação, eles realmente não iriam colocar. Simples assim. A gente tem que jogar a real e é isso. Segundo ponto, o Ross é um personagem extremamente odioso. Todos os personagens, eles vão repetir muitas falas machistas, preconceituosas ao longo da série, tá? É um produto do seu tempo. A série começou a ser gravada em 94. Eu não estou passando pano, tá, gente? Eu não estou falando que, meu Deus, essa série deveria ser o exemplo para ser seguido. Não. Eu tô falando de uma série que eu gosto muito. É uma série conforto. É uma série que eu assisto quando eu quero ficar, sabe? Me sentir acolhidinha. Então, é essa série. Então, ela tem todas essas problemáticas, sim. Ela é preconceituosa, ela é machista muitas vezes. Por exemplo, vou dar spoiler aqui, talvez. O relacionamento do Ross e da Rachel acaba porque o Ross não aceita
que o trabalho dela é importante pra ela. E ele começa a ficar com ciúmes do trabalho dela. Ele não se recorda, quando ele tá brigando com ela, de todas as vezes que ele teve que deixar de sair com ela por causa do trabalho dele. Só é um problema quando envolve o trabalho dela. E aí, eles têm essa discussão, eles estão dando um tempo, aí tanto que tem a piada, né, que fica depois um século na série, até o último episódio, ele falando, "We are on a break", que a gente tava dando um tempo. Ele repete isso a série inteira. É um saco. E tá, beleza. Eles estavam dando tempo? Estavam. Mas eles brigaram naquela noite. Naquela noite, ele saiu com alguém. Ele esteve com alguém. Ele dormiu com alguém. Gente, pelo amor. Né? Não tem desculpa. Não passarei pano algum pro Ross, porque ele é um cara chato. Não gosto dele. Não que todos os personagens, todos eles vão ter algum defeito, tá? Vários defeitos. Mas o Ross, pra mim, ele é insuportável, porque ele culpa todas as mulheres da vida dele por tudo que acontece. Nunca a culpa é do Alecrim Dourado. Nunca. É sempre das mulheres que estão ali em volta. E isso me irrita num nível absurdo. Tem algumas séries que eu tenho muita dificuldade em rever, mesmo que me tragam essa sensação de aconchego. Outra série que eu não consigo ver mais é Gilmore Girls. Eu amo Gilmore Girls por causa de toda a estética, o tom, o aconchego. Delícia. Eu queria assistir pra ver só o look. Cortar todo o resto. A Lorelai me irrita, a Rory me irrita, os pais da Lorelai me irritam, todos os namorados da Rory me irritam. Eu amo o Jess, mas é porque eu tenho problemas. Mas todos eles me irritam. Todos eles me irritam. Eu não consigo mais ver. Talvez eu sou uma pessoa bem chata também, tá, gente? Tem isso. Eu tenho muita dificuldade quando personagens começam a fazer coisas muito fora da casinha, sabe? Que eu fico assim, gente, os roteiristas ficaram sem criatividade? Foi isso? É complicado. Mas enfim, vamos lá. Voltando pra Friends. É uma série que eu vou continuar assistindo, sim. Eu tava vendo agora, por isso que eu parei pra gravar esse vídeo. Eu costumo muito ver ou o YouTube ou ela enquanto eu trabalho, porque eu não preciso ficar prestando atenção, porque eu falo as falas junto com a série. Basicamente isso. Eu poderia falar mal do Ross um vídeo inteiro, então eu vou falar só mais uma coisa mal dele, tá? O Ross, logo na primeira temporada, ele tem um filho com a ex-esposa dele. E outra coisa também que me irrita é isso. A ex-esposa dele se descobre lésbica, é por isso que eles terminam. E eles zoam ele, por causa disso, a série inteira, por 10 temporadas. Porque isso é um problema. Mas enfim, quando eles terminam, ela descobre que ela tá grávida. Enfim, então ele tem esse filho. O filho dele aparece só como um impedimento pra ele fazer as coisas. Só. Ele quase não aparece. Ele aparece um pouco depois, quando ele tá um pouco maiorzinho, porque aí ele é interpretado pelo Dylan e pelo Cole Sprouse. Muito fofo, inclusive, pichuchuco, assim. Na 8ª, 9ª e 10ª temporada, que são as 3 últimas, eles esquecem que o Ross tem um filho. Nunca existiu. Nunca nem tava aqui. Acabou. Esquece. Isso me estressa. Gente, não é porque eu gosto da série que eu não sei ver que tem defeito, tá? A série tem bastante defeito. Mas tem muita qualidade. Falando de maternidade também, uma coisa que eu acho muito legal é que a série usa as 3 meninas protagonistas pra falar de maternidades diferentes. A gente tem a surrogate, barriga de aluguel. A gente tem a mãe solo e nós temos a adoção. Então, tem esses tipos de maternar que são abordados na série de uma forma muito, muito legal. Eu gosto muito do jeito que a série trata também as cobranças em cima de filhas e não em cima de filhos dos mesmos pais, principalmente com o Ross e com a Mônica é usado isso, porque os pais deles, né, aparecem muitas vezes na série, e com o Ross é tudo perfeito, lindo e maravilhoso, e é muita cobrança em cima da Mônica o tempo todo, pra ela ser perfeita e incrível, e nunca nada tá bom pra eles, nada do que ela faz nunca tá bom. Isso é muito interessante. Ver o crescimento da Rachel, de uma mimada que não sabia fazer um café, pra até onde ela chega no final da série,
é maravilhoso. Pra mim, o maior crescimento que tem na série é o da Rachel. A Rachel não é minha personagem favorita, eu gosto muito dela, mas não é minha personagem favorita, mas eu gosto muito do crescimento dela na série. Meu personagem favorito é o Chandler, muito por conta de como o Matthew Perry interpretou ele, e é doloroso assistir a série depois da perda do Matthew. É complicado como a gente pode sentir tanto a perda de uma pessoa que a gente nunca conheceu, né? Mas eu sinto como se eu fosse de fato uma das amigas, sabe? Uma das amigas dessa turma. E depois que eu li ainda o livro do Matthew, cagou mais ainda a minha cabeça. É como se eu tivesse perdido de fato um amigo meu. Mas enfim, ele interpretou o Chandler lindamente. Ele é engraçado, ele tem medo de compromisso, ele é sarcástico, mas ele é trabalhador, ele batalha pelas coisas que ele quer, ele larga tudo com 30 e tantos anos pra buscar o trabalho dos sonhos dele, porque ele não quer passar o resto da vida fazendo algo que ele não gosta, sabe? E depois que ele fica com a Mônica, gente, eu vou dar aviso de spoiler lá no começo, tá? Quando ele fica com a Mônica, ele faz de um tudo por ela, sabe? Ele é extremamente apaixonado por ela. Ele é um marido maravilhoso e, enfim, é uma série que eu gosto muito. O Joey também tem crescimento muito legal. Ele começa só como um bobão, sabe? Que só quer saber de pegar mulher e tal. E ele vai crescendo muito ao longo da série. É muito interessante. Enfim, todos eles têm arcos muito legais, mas os meus favoritos são o da Rachel e do Chandler, porque também no começo ele não quer saber de relacionamento, ou ele tem medo de se apegar a qualquer mulher, então é muito interessante também ver ele indo desse cara que foge de compromisso pra ser uma pessoa extremamente apaixonada. A série tem muitos convidados especiais, atores assim, extremamente grandes, principalmente que eram enormes na época e que tem uma pontinha ali. Tem outros que não eram tão grandes na época, mas que fazem uma pontinha. É muito, muito legal, gente. É uma série divertida, leve pra você dar risada. Mas eu entendo toda a problemática por trás dela. Então, sim, eu consigo apreciar a série mesmo tendo todos esses problemas com ela. Eu fico com raiva quando eu tô vendo essas partes que tem os problemas. Eu fico assim, ai, tá bom, vai, fala, Ross. Agora mesmo, eu acabei de ver o episódio do Ano Novo de 1999, que ele fala que ele vai fazer desse o ano dele e tal, não sei o que, ele sai com a calça de couro. É muito engraçado esse episódio. E é um dos episódios que eu não fico com raiva dele, eu fico com pena. Então, é divertido, gente. Sabe quando você tem um convívio com uns amigos seus e aí tem um amigo que tem aquele hábito que te irrita, mas não é aquele hábito que vai fazer você se afastar dele? É tipo isso, é eu com essa série. Eu vou falar mal? Vou falar mal das coisas que me irritam. Eu vou continuar assistindo? Eu vou continuar assistindo. Então é basicamente isso. É uma situação de amor e ódio muito grande que eu tenho com Friends, tá? Com outras séries, a minha situação de ódio é maior do que a de amor. Vide Gilmore Girls. Então aí eu... De vez em quando eu coloco pra ver uma cena ou outra que me interessa. Mas tem tanta coisa melhor pra gente assistir, né? Mas é isso, então. Fica esse vídeo completamente aleatório aqui pra vocês. Eu falando bem e mal de Friends ao mesmo tempo. Beijo. Até o próximo.